Saudações pessoal, meu nome é Eliseu, sou professor de português dos segundos anos e eu vim aqui para falar com vocês sobre as próximas tarefas para dar continuidade às explicações dos conteúdos referentes ao segundo bimestre, beleza? Muito bem, antes de começar eu gostaria de chamá-los para uma reflexão. Antigamente que eu falo há 3 meses atrás, há 3 meses, quando a gente estava indo para as escolas, a gente de alguma forma tinha um papel muito bem definido, entre aspas, ou a maioria de nós agíamos sem pensar. Nós tínhamos uma rotina muito bem definida. Então meu papel é ser estudante, meu papel é estar na escola. Então tudo se modificou. Agora eu vou propor para vocês uma atividade de reflexão sobre a nossa identidade, falando do romantismo, falando na nação brasileira, e aí você vai se perguntar: para que eu vou fazer isso? Para que eu vou estudar? Então, eu acho que está na hora de colocar a mão na consciência e saber que o estudo ele não serve para você ficar entregando notas, para você ficar cumprindo uma função burocrática. O que quer dizer isso, uma função burocrática? Pré-determinada, sem sentido, simplesmente porque é obrigado a se fazer. O estudo é o desenvolvimento do ser, é a compreensão daquilo que você é, porque é daquilo que você é formado, da sociedade, dos pensamentos e de tudo mais. Então, coloque a mão na cabeça, faça, por exemplo, essa atividade que eu vou propor para vocês com carinho, pense, reflita, tente compreender aquilo que você está fazendo, beleza? E veja o vídeo até o final, porque eu tenho visto que a maioria vê 2, 3 minutos no máximo e aí param de ver. Então vamos lá, no final do vídeo eu vou falar para vocês o que vocês devem fazer e como vocês devem entregar as minhas tarefas, tá bom? Vamos lá, no vídeo passado eu estava falando para vocês sobre a apostila. A apostila está falando sobre o romantismo. Inclusive eu havia proposto para vocês refletirem sobre esta questão da mulher no romantismo brasileiro e como ela é apresentada ali no romance Senhora, de José de Alencar, cujo eixo temático é um casamento por interesse. E uma das características do romantismo era essa fuga da realidade. Então, nos romances românticos, o casamento por interesse é uma barreira ao verdadeiro amor, ao verdadeiro sentimento humano. Então você vai sempre encontrar no final dessas narrativas românticas, embora o casamento por interesse exista, ele vai ser uma barreira. O que interessa para nós é o sentimento puro, verdadeiro. Essa é uma tendência dos românticos, da idealização. Inclusive no início da apostila, se você ler na página 109, se eu não me engano, logo na apresentação do romantismo ele fala assim, ó: José de Alencar, Gonçalves Dias e outros românticos estavam buscando a identidade nacional. Não, eles não estavam buscando a identidade nacional. Eles estavam mitificando, eles estavam inventando uma identidade nacional a partir daquilo que eles acreditavam que fosse ideal. No Guarani, por exemplo, de José de Alencar, um romance fundamental para você entender esses conceitos românticos, é a junção de um indígena e uma branca como uma proposta da origem da etnia, da origem da nação. Então eles estavam buscando sempre uma idealização. Uma das características do romantismo era a fuga, era a idealização, até chegar na terceira geração romântica, com Castro Alves, que já está muito mais próximo da República, com ideais libertários. Então ele vai ter uma posição mais social, uma posição abolicionista, uma posição mais próxima da realidade social. Mas até então, os românticos trabalhavam com a idealização. E aí nós temos aqui na apostila uma grande surpresa por causa da diversidade, uma autora que não é conhecida, eu mesmo estudei,
5 anos em Assis, eu nunca havia ouvido falar dessa autora, e ela foi apresentada aqui na apostila, que é na página 114, olha só, que é Maria Firmina dos Reis. Por que eu disse que é uma grande surpresa? Ela nos é apresentada aqui como uma escritora romântica, porque ela escreve nos moldes românticos, figuras de linguagem hiperbólica, o eixo temático da narrativa, Úrsula, também é uma história de amor entre um casal branco, porém ela é uma escrava, ela é uma negra, perdão, não sei se ela é escrava, conheço pouco, mas agora eu vou conhecer, porque é uma das vozes caladas do romantismo brasileiro. Então o próprio romance dela é em torno de uma história de amor, mas ela dá uma perspectiva que até então não existia. Seus personagens negros têm identidade, eles falam de liberdade, eles discutem liberdade a partir da perspectiva do oprimido, o que até então nunca havia acontecido. Percebe? Então é um paradoxo. O que é um paradoxo? É uma ideia contrária dentro da sua essência, porque o romantismo sempre falou do individualismo, o eu, a felicidade, o eu em busca da felicidade, o eu em busca do amor. Mas esse eu era branco e era rico. Nos romances românticos, você não tem a perspectiva do oprimido, do pobre, daquele que era o servo, daquele que trabalhava, daquele que era escravizado. Mas então vem Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, 1859, publicou quando tinha 24 anos, uma escritora, uma compositora, uma artista negra não reconhecida, que só foi reconhecida na década de 70, escreve em 1859, publica um romance dando uma outra perspectiva que não a perspectiva conhecida. Fantástico, adorei. Então a partir disso nós vamos fazer as tarefas do bimestre, que vão dar uma possibilidade para vocês refletirem sobre vocês, sobre o papel que essa literatura tem na formação da identidade, na formação brasileira, e como ela reflete os costumes e as mentalidades dominantes da sua época. Então vamos lá, primeira tarefa que nós vamos fazer. Eu vou colocar aqui na descrição as duas questões. A primeira vocês vão elaborar em pelo menos 15, 20 linhas como o romantismo colaborou para a formação da identidade nacional. Como o romantismo colaborou. Vocês vão ler, vocês vão usar inclusive aqui, livro didático, capítulo 2, um capítulo inteiro dedicado ao romantismo, Gonçalves Dias, Castro Álvares, Álvares de Azevedo, recortes de textos. Vocês vão ter uma compreensão muito clara do romantismo. Pode usar, não é só a internet. Como o romantismo colaborou para a formação da identidade nacional. E o segundo trabalho do bimestre, o mais importante, vai ser um artigo de opinião, cujo tema vai ser: a mulher na sociedade brasileira tem sido reconhecida? A mulher na sociedade brasileira tem sido reconhecida? Artigo de opinião. Como nós vamos fazer? Eu vou fazer um vídeo falando sobre artigo de opinião, explicando como desenvolver, inclusive partindo desse tema, certo? Então vocês fiquem atentos aí, que eu vou publicar o vídeo sobre artigo de opinião para vocês fazerem. Mas até então, fiquem sabendo vocês que eu vou usar Maria Firmina dos Reis, essa escritora aqui que está na apostila, como argumento, e vou usar Carolina Maria de Jesus, uma outra escritora negra que morou nas comunidades, que era catadora de papelão, só foi reconhecida aos 40 anos de idade como uma voz literária, uma voz artística. Nós vamos usar essas duas figuras para fazer o nosso artigo de opinião. Então vão aí pesquisando, e já responde a questão: como o romantismo colaborou para
a formação da identidade nacional. Beleza? É isso. Deixe o seu like, inscreva no canal e até a próxima.